Ei, gente, hoje o tema é bem difícil, né? Bem polêmico, pelo menos para mim, acredito que para muitos. Então, assim, para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa assim que se eu ver alguma coisa sobre isso, não só isso, outros temas difíceis, na TV, alguma coisa assim, eu era uma pessoa que eu mudava de canal, porque isso me abala profundamente, né? E por que isso me abala, gente? Eu já venho, assim, escolhendo há algum tempo o que eu assisto, né? O tipo de informação que eu recebo, o tipo de energia, de vibração que eu quero pro meu dia. Então, TV, reportagens trágicas, essas coisas assim, eu evito bastante. Mas esse é um tema polêmico, né? E eu venho trazer hoje mais um relato pessoal, né? Eu estive estudando aí nos últimos dias sobre o assunto, lendo sites, cartilhas de governo sobre prevenção, essas coisas. Então é um assunto que a gente tem que falar com os nossos filhos. Então, se a gente tem que falar, a gente tem que estudar. E quando eu comecei a estudar, a ler, né, a seguir pessoas sérias, porque tem muita gente boa falando sobre isso, eu vou falar com vocês o seguinte: hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu consigo ter segurança e confiança para falar desse tema, para trazer ele para dentro da minha casa, para conversar com meu marido. Então, assim, de certa forma, quanto mais informação eu tive, mais eu quebrei um tabu, né? Um receio que eu tinha, e eu fui pro lado da segurança e da confiança, né? Porque o que acontece? Esse tema é um tema que traz muitas emoções na gente, provoca muita emoção de tudo que é tipo, né? A gente tem uma empatia muito grande pela mãe, né? Se coloca no lugar, pensa no que vai afetar a criança, essa violência, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente sabe como elaborar, né? O que fazer com essa emoção que se formou na gente, né? E é muito importante também frisar que isso é um tipo de violência. Isso danifica, causa danos aí na criança. Podem ser reparados, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para agir pontualmente, mas como qualquer outra violência psicológica, né? Física. Então, tudo isso é violência, né, gente? A gente tem que pensar dessa forma e a gente tem que evitar, né? Então, hoje, meu objetivo aqui é trazer algumas coisas que eu aprendi, que eu acho importante divulgar, que eu não sei que vocês sabiam ou não. Depois eu vou pôr o link na descrição de uma cartilha do governo sobre prevenção de abuso, algumas pessoas que... um perfil que eu tô seguindo, especificamente psicólogas, que tratam esse assunto de maneira lúdica, tem joguinho, tem tabuleiro para crianças, elas são super solícitas, respondem a gente, então assim... qual que é o recado de hoje? Meu recado não é trazer dados e números, nada para chocar, porque esse assunto eu acho que por si só já alarda, já choca, né? Muita gente, a gente não precisa de ter mais nenhuma informação nesse sentido. Então, assim, o que eu venho trazer é pra gente tomar cuidado, coisinhas pra gente trazer pra dentro da nossa casa, pra nossa educação diária, né? Então, o objetivo é a gente ter consciência e alertar por, às vezes, situações inocentes que a gente aceita, que a gente tolera, ou enfim, ou que a gente faz, né? E que a mensagem que a gente passa por trás disso, a gente pode estar despreparando a nossa criança para evitar um possível, né, abuso nesse sentido. Então, assim, eu tô com material de apoio, né? É muita coisa, gente, é muita coisa. Vamos ler, vamos estudar, vamos quebrar esse tabu, vamos divulgar para o máximo de pessoas. Tô me atrevendo aqui hoje, não sou especialista no assunto, mas justamente pela importância que isso tem. Porque a melhor forma da gente prevenir o abuso é a informação, é a prevenção, tá? E como é que as nossas crianças aprendem? Vamos trazer aqui para o nosso contexto, né? Gente, a gente fala uma, fala duas, fala três, fala várias vezes. A gente vai ter que repetir a mesma coisa várias vezes. Só que, quando eu vou ensinar meu filho a escovar dente, quando eu vou ensinar meu filho a cuidar de um livro, eu falo, eu vou repetir, mas eu vou demonstrar, né? Eu vou vivenciar isso com ele. Eu falo assim, é assim que faz, filho. Quando a gente vai arrumar a mesa, olha, limpa a mesa assim, olha a mamãe fazendo. Aí eu falo pro meu filho, agora é a sua vez. Então, a repetição, a informação aliado à prática e à vivência levam a um aprendizado eficaz da criança, correto? No abuso a gente não tem a vivência, né? A gente não tem a prática. Então, torna-se mais necessário ainda
a gente falar sobre isso. E, gente, é falar todo dia, não tem hora para conversar, é trazer para o nosso cotidiano, tá vendo uma reportagem, um jornal, deu abertura, fala. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. Por isso que eu tô aqui hoje, né? E uma outra coisa muito importante, né? A gente tem que falar e tem que demonstrar. Então, se eu vou falar para minha criança, olha, é importante você respeitar o seu corpo, e eu não respeito o corpo dela, o que eu tô causando na minha criança? Muita confusão, muita dúvida. E isso não é nada bom, né, para prevenção aí de abuso. Então, assim, eu tenho que ter uma informação clara para a criança. Crianças até 7 anos, na idade pré-escolar, elas são literais. Então, se eu falar com ela assim, olha, tá chovendo canivete, ela vai lá fora e ver se tá chovendo canivete mesmo. Vamos trazer isso para esse contexto, para esse tema de hoje. Se eu falar para a criança assim, olha, você não pode deixar ninguém pegar nas suas partes íntimas, e eu não falar com ela que ela também não pode pegar nas partes íntimas de ninguém, ela pode não entender que tocar uma pessoa, ser induzida a tocar uma pessoa é um abuso. Então a gente tem que ser claro, tá bom? E a mensagem mais importante, assim, que eu consegui trazer disso tudo é o seguinte: a gente tem que ter um diálogo aberto com as nossas crianças. Não é falar sobre... o diálogo aberto, gente, engloba o nosso mundo. A gente tem que conversar, ter um relacionamento bom com as nossas crianças, sobre todos os temas. A gente tem que ter essa cultura de conversar, olhando no olho, observando o que nossa criança está sentindo. Às vezes, assim, o que ela fala não condiz com o que ela tá sentindo, né? Sentimento não tem muita cara. Às vezes uma criança que é quietinha demais, um bebê quietinho demais, que não sei o que a gente considera um bebê socialmente fácil, né? Que toda mãe queria cuidar, mas não é o perfil de uma criança. Essa criança pode ser um bebê depressivo, entende? Então, assim, a gente tem que observar, né? Pra gente sentir realmente o que essa criança tá buscando. Então, qual que é a mensagem que a gente tem que ter? A gente tem que ter um diálogo claro, né, com a nossa criança, e ela tem que ter na mente o seguinte: durante a vida dela vai ter várias situações que vai deixar dúvida, constrangida e etc, né? E quando tiver alguma situação, principalmente voltada para esse tema de abuso, né, ela tá em confusão, ela tá com dúvida, tá angustiada, você é a pessoa que vai ser referência para ela procurar, né? Então, assim, essa é a mensagem que a gente tem que ter. E ela só vai procurar a gente se a gente tiver essa dinâmica de conversar, né? Então, assim, um relacionamento aberto com a criança, no sentido dela dar voz para a criança, né? A disciplina positiva fala muito disso, a gente respeitar a criança, sentar, ouvir, no sentido de entender quando ela tá falando, o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, passar para ela que tudo que ela fala é muito importante pra gente, né? E realmente querer ouvir mesmo, né? Sem interrogatório. E agora vamos a alguns dados, informações aí, né? Que eu acho importante. Primeira coisa, a gente tem aquela visão de que o abusador sempre é um pedófilo, que ele é um monstro, enfim. E é o que todo mundo pensa, né? Ou a maioria pensa, ou eu penso assim, enfim. E o abusador não é um monstro, gente. 90% dos casos, ele é uma pessoa do convívio da criança. O que é isso? A criança vê todos os dias. 90% dos casos, o abusador tem contato com a criança. E é uma pessoa que a criança confia, que a criança tem um afeto por ela. Então, assim, vamos desmistificar isso, né? Em algumas situações, o abuso pode acontecer em público, muitas pessoas na sala assistindo TV, debaixo de uma coberta. Então, tem situações que a gente acha que está privando, né, estando presente e tal, mas nem sempre. Então, por isso que a informação é a melhor opção. O abusador não é um monstro, né? E quem são as pessoas vulneráveis, né? A gente tem as vítimas, as preferências aí de todo abusador, tá? Toda criança é considerada vulnerável, né? Vamos entender o seguinte: se a gente fosse assediado, nós adultos, já ia ser muito difícil a gente entender, a gente perceber, né, às vezes que estava sendo aí, identificar que a gente está sendo abusado e definir, elaborar uma forma de reagir, principalmente se esse tema é desconhecido pra gente. Então, pro adulto já é difícil. Agora, imagina para uma criança
que está em fase de desenvolvimento, que não entende o mundo com a mesma ótica que a gente, que não tem noção de causa e consequência, que não tem como regular seus sentimentos, que não sabe se expressar, enfim. Então a criança já é considerada vulnerável por essa fase de desenvolvimento, tá? Mas dentro desse grupo a gente tem aquelas preferências, né? Que são as crianças mais ingênuas, sem informação, as crianças isoladas, as crianças afetivamente carentes, né? Que têm famílias distantes ou agressivas, e mesmo crianças com alguma deficiência, né? Isso facilita a abordagem do abusador. A gente tem um tripé, né? Vamos colocar assim, como é que é a dinâmica do abuso antes desse tripé, né? Então, a gente tem essas pessoas vulneráveis. Então, a gente tem que informar nossas crianças, cuidar, dar afeto, dar carinho, prepará-las emocionalmente para elas não se extravasarem através de agressividade ou outras coisas desse tipo. Gente, o abuso, como é que é a dinâmica do abuso? Ele é um processo, ele é uma sedução, o abusador ele vai ganhando a confiança da criança aos poucos, né? Vai estabelecendo ali pequenos segredos, dando pequenas gratificações, até que a criança seja abusada, seja realmente abusada, né, de fato. Então, assim, não é que a gente pensa, não, vem aqui, igual a gente vê algumas cenas e expõe rapidamente e é um desconhecido, não. Então, é todo um processo que o abusador vai ali envolvendo a criança, ele testa a criança, a capacidade dela guardar segredo, a capacidade dela mentir para os pais. Então, tem toda uma tática aí, né? E tem um tripé aí, né? São 3 pontos que a educação sexual é fundamentada, né? Primeiro, ensinar a criança a reconhecer, depois, ensinar ela a reagir e a revelar, né? Então, esses são os 3 pontos em que a educação sexual ela é fundamentada, né? A gente quebra outro tabu, não é falar de sexo, enfim, isso é uma coisa natural, gente, todo mundo faz. Então, assim, a gente tem que ter isso na cabeça também. Então, não é associar a educação sexual a sexo, não, é muito mais do que isso, né? Então, a gente vai basicamente ensinar ela a reconhecer, reagir e a revelar, né? E o abusador, ele trabalha ao oposto disso. Então, quando ele vai buscar uma criança vulnerável, isolada, carente, possivelmente essa criança, ela vai ser uma criança que não tem, às vezes, um relacionamento, um diálogo com os pais, não tem os pais presentes a ponto de revelar isso, né? Ou ela não teve a informação a ponto de reconhecer isso. Então, justamente, ele vai trabalhar contra esses 3 pontos, né? E eu falo que tem um quarto ponto extremamente importante, né? Que pode definir aí, né, para algumas crianças, se ela vai se silenciar diante desse abuso ou não, que é ela não saber o que vem depois disso, né, que é a reação dos pais. Ela tem medo da reação dos pais, medo do pai se sentir culpado, ficar triste, medo dele de explodir, né, medo dele não se controlar. Então é importante a gente ter muita calma durante toda a etapa, né, desde quando a gente recebe o relato, desde quando a gente vai ouvir, né, e principalmente o depois, né, porque senão a criança pode recuar, falar, não, é brincadeira, é mentira, e não querer se expor, silenciar por muitos anos, e aí a gente não tem como interromper isso, né, levar pra frente, enfim. Então, reconhecer, ensinar a criança a reconhecer, ensinar o que ela tem que fazer diante disso, ensinar que ela tem que revelar isso, e a gente tem que ter um cuidado também de deixar claro para ela o que vem depois disso. Quando ela falar com a mamãe, com o papai, a mamãe vai ficar calma, a gente vai procurar, né, deixar claro para ela o que vai ser feito, né, para ela ter essa informação. Bom, então eu já falei que ele trabalha no sentido oposto, nesse tripé, né? E como que se dá isso, gente? Ele vai fazer parecer um carinho, geralmente faz parecer uma brincadeira, por meio de barganha, ameaças, pedidos de segredo. Então, as promessas aí de que vai parar de fazer aquilo, né? Ameaça de que ninguém vai acreditar na criança, ou que ela era culpada porque ela deixou, né, ela permitiu que fosse feito. Então ele usa muito tudo isso.
qual que é o nosso papel? Cercar isso tudo, né? Então a minha criança não tem que ter segredo comigo, ela não tem que mentir comigo, ela tem que ter um diálogo aberto comigo. Ela tem que saber que o que ela falar comigo eu vou acreditar, eu vou dar atenção, eu vou dar importância, né? Ela tem que saber reconhecer essas artimanhas, saber o limite do corpo dela, e é tudo isso, né? Então vamos lá, vamos colocar isso num passo a passo, o que deve ser feito? É muito importante ensinar a dar nome às partes do corpo da criança, né? Nada de falar que é feio, né, que é perereca ou que o pinto, enfim, o nome que você der na tua casa é feio, que ela não pode pegar porque vai ter cabelo na mão, ou não ensinar o nome, onde faz xixi, onde faz cocô. Não, é ensinar o corpo da criança. O corpo da criança, ela não tem que ter vergonha do corpo da criança. Qualquer lugar que ela pegue, assim, que a gente encoste, a gente vai ter uma reação biológica, a gente vai sentir alguma coisa. E isso não tem que ter vergonha disso. Mas isso, assim, a gente tem que aprofundar nisso no segundo momento, né? Vamos aprender o seguinte, ela tem que saber identificar as partes do corpo dela, né? E entender a importância que eles têm, para que eles servem e etc. Elas têm que entender o seguinte, elas têm autonomia sobre o corpo delas. Elas decidem quem que elas querem que aproxime, quem que elas querem que toquem nas pessoas, quem que elas vão deixar tocar, né? É aquela coisa, né, gente? A criança decide em quem ela vai confiar. Então, a gente não pode obrigar ela a ter contato físico com as pessoas. Gente, pessoas, vovô, titia, titio, padrinho, quem ela achar que não quer. Hoje eu não quero te dar um beijo, não vou te dar um beijo e ponto. Beleza, eu vou cumprimentar você, né? Não vou, por favor, a gente não vai ser deseducada aqui não, tá bom? A gente tem que autorizar a criança a falar não para um adulto. Tem muita situação em que a criança fala assim, olha, minha mãe falou para eu sempre obedecer um adulto. Eu só obedeci o que ele me fazia, o que minha mãe sempre falou. Então, a gente tem que ensinar para a criança a raciocinar, a pensar, né, gente? A disciplina positiva, perguntas curiosas, ensinar a falar não, respeito mútuo, né? Se ela não tá gostando, é não, para, né? E se isso não é respeitado, ela falar de uma forma, fala assim, realmente eu não quero, não tô gostando, e se não continuar sendo desrespeitado, chamar um adulto, envolver. Então, assim, a criança tem que saber que não é qualquer pessoa, tem que ser uma via de mão dupla, né? Ela dá respeito para quem respeita ela, e ela tem que saber falar não para adulto, isso é muito importante, tá, gente? A gente tem que parar com as brincadeiras quando a criança pedir. Aí vem aquela parte de respeitar o corpo. Se eu tô fazendo cosquinha aqui na criança, ela não tá gostando, ela vai falar para parar, e eu tenho que respeitar isso, né? O corpo é dela, a emoção é dela. Parar quando a criança pedir licença quando for tocar no seu corpo, informar a razão desse toque. A mamãe vai te pegar para te limpar, a mamãe vai te pegar para te dar banho, a sua pediatra, ela pode encostar em você, sim, na presença da mamãe, porque ela precisa de examinar se tá tudo bem. A vovó pode trocar você, pode dar banho em você, tá bom? Como é que troca? É para limpar, é para fazer isso? Enfim, explicar a razão e explicar as ações que geram desconforto, né? O João vai vacinar e eu já comecei aqui a fazer teatrinho com Leãozinho, ó, Leãozinho, você vai ter que vacinar, né? Olha, chegar lá é um ambiente que não é legal, pode ter muita criança chorando, né? Porque elas assustam, os papais não ensinam direitinho o que é. O que é vacina? É um líquidozinho que vão colocar na gente, papapá, vai ter uma picadinha, ela vai encostar em você, você vai sentir isso. Explicando tudo que gera desconforto, né? Além de você preparar a criança sabe como reagir, ela não vai ficar paralisada diante disso. Então, quando a gente apresenta, essa frase é bem interessante, apresentar-se com respeito diante da criança, diante do seu corpo e de suas emoções, faz com que ela tenha respeito por ela mesma, que ela entenda suas emoções e que ela dê valor para tudo isso, tá? Ela entende que ela é importante. Bom, não force a criança a ter contato físico com ninguém, né? Ao perceber desconforto da criança com algum adulto, converse com ela. Gente, pode ser abuso? Pode não ser abuso, pode ser uma outra situação que o tio falou assado, que a vovó falou assim e que ela ficou chateada. Beleza,
Se não for abuso, se for outra situação, a conversa vai ajudar ela a lidar com essa situação. Então, tem um desconforto, conversa com calma, valoriza o que a criança está sentindo, busca entender o que ela está sentindo, né? Cuidado, outro ponto aqui, muito cuidado com adultos que insistem em ter contato exclusivo com a criança. Quer ficar com a criança sozinho, que tem uma preocupação exacerbada com a criança, né? Que, enfim, fora da visão dos outros, se oferece para cuidar demais das crianças, enfim, tá super disponível, se interessa muito pela criança. Gente, a criança é bonitinha, é normal o adulto querer estar com ela. Mas um adulto querer ficar 3, 4, 5 horas, querer ficar um tempo longo com ela, não é comum, né? Não é comum. Então a gente tem que alertar para isso. Sem paranoia. Eu não tô falando que aquele tio que todo mundo gosta, toda criança gosta, que brinca, que não sei o que, que não sei o que tá disponível, enfim, que ele é um abusador, não, pelo amor de Deus, é tomar cuidado, é a gente ter informação e clareza para perceber esses detalhes, né? Seguir a nossa intuição, perceber como que a criança fica e etc. Bom, se ela for dormir em outro lugar, né, às vezes já tá em idade, primeiro que você tem que ter confiança nos pais, tudo isso, e você tem que orientá-la, né? Olha, você vai estar lá, quando você for fazer as suas necessidades, trocar de roupa, tomar banho, é só você sozinha, né? Ninguém precisa de te ajudar. Ou se alguém precisar te ajudar com essa higiene, você vai procurar fulano. Se você se sentir desconfortável, você liga pra mamãe. Ou você vai procurar adulto que é de tal confiança. É orientar, gente. É a criança. Vai dormir na casa dos outros e pronto. Não. Você vai dormir na casa dos outros. Vai ter um momento que você tomar banho? Vai. A outra pessoa vai falar. Quem que vai falar pra você tomar banho? Como é que deve ser? Então é conversar. Quando a criança voltar de algum lugar, passeio, etc. Perguntar como que foi, né? Nem interrogatório não, é assim, você gostou, o que você não gostou, como é que você se sentiu. Isso pra tudo, gente. Foi na excursão da escola, foi não sei o que, acordou, foi pro futebol, tava junto com você. Pergunta, isso é uma forma da gente ter diálogo com nossas crianças, né? Voltando no ponto antigo aqui, no item antigo, a gente orientar a criança e sempre reforçar. Olha, ninguém pega nas suas partes íntimas. Se a criança for muito pequena, alguém tiver que pegar é para limpar, e para limpar ela tem que fazer isso e ponto final. Você não deve pegar nas partes íntimas dos outros. Então, sempre reforçar, sempre passar essa mensagem de forma clara, natural, faz parte. Bom, aconteceu, né? Ou a criança vai chegar perto de você e vai contar alguma coisa para você, um relato. Gente, vamos nos preparar para isso. Não só com as nossas crianças, porque eu acho que a gente tem um poder, não, eu falo assim, a gente tem um dever social de observar as pessoas que estão às nossas voltas, né? Se os pais falharem, a sociedade, se eu sou tia, se eu sou madrinha, se eu sou vizinha, se eu sou chefe escoteira, se eu sou educadora parental, eu tenho o dever de fazer alguma coisa, tá bom? Então, assim, primeira coisa, né? A criança chegou perto de você e falou assim, ó, preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo. Acalme-se. Primeira coisa é acalme-se. Deixa a criança falar. Nada de fala logo, etc. Não. Esteja disponível para ouvir a criança. São crianças, né? E muitas vezes elas não entendem direito o que aconteceu. Então você tem que ter muito, muito cuidado nesse momento. Acalmou, estou disponível, pode falar, o que aconteceu. E se você já tem esse hábito de fazer isso, para ela vai ser mais natural, vai ser mais fácil. E às vezes, se você não tem um hábito, às vezes uma forma também de você tratar isso, né, na educação sexual, olha, se você não está confortável de falar, escreve, desenha, para quem você achar que tem mais intimidade, né? Deixa claro que tem outras formas de a gente se comunicar também. Evite perguntas sugestivas, porque é muito difícil a criança lembrar de algo que às vezes ela nem entende direito, que ela não sabe nem o que estava acontecendo, né? Então, assim, e foi aonde? Foi fulano? Foi ciclano? Ele te levou para tal lugar? Não, é sempre assim, fale mais. E depois disso, o que aconteceu? Onde que aconteceu? Ele te falou alguma coisa? Então, basicamente é isso, né? A gente, nada de induzir.
E não pergunte demais. Já é difícil para a criança se lembrar, né? Lembrar de detalhes é muito difícil. Então você vai ter que ter informação ali suficiente. A gente também vai ficar, né? Imagino, vai ter que ter um controle ali emocional muito grande para receber informação sem deixar a criança sem fazer com que a criança recue, assustada, culpada, com medo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa reação, porque qualquer coisa faz ela recuar, tá? Então, assim, deixa isso para especialista. Você já colheu o que precisava de informação ali, né? Os detalhes, deixa para os psicólogos, deixa para os especialistas, que eles são preparados para isso, tá bom? Então, não fica buscando muito detalhe, não. Já é difícil pra caramba pra falar, né? Um adulto já é difícil, imagina pra criança, né? Bom, alguns outros pontos aí, né? E denunciar, né, gente? Então, recebeu isso, denuncia. Eu acho que é melhor a gente errar pra mais do que pra menos, né? Se você tá suspeitando ali, tá tendo essa dúvida, tá não sei o que, a gente denuncia. Você pode, aí vem, diz que 100, o 180 diz denúncia, tem o conselho tutelar, né? Enfim, tá na dúvida, liga pra polícia, sabe? Tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se vocês quiserem ter mais informações e dados, eu posso até falar alguma coisa aqui para vocês. Tem vários canais, o .gov, tem cartilhas lá instruindo sobre tudo isso. Mas assim, a gente não pode se calar, né? Porque, primeiro, conversar com o abusador não funciona. Gente, isso aqui não é da minha cabeça não, isso tem estatística. A gente tem casos de um mesmo abusador que abusou de filha, enfim, que abusou, né, da mãe, das irmãs da mãe, das tias, das primas, e agora tá abusando a filha. A pessoa não muda porque ela ficou mais velha, não muda porque você conversou. Vamos pôr na cabeça assim, o abusador é especialista, em alguns casos, e outros casos é caso legal, tá? Então, não tenta ficar ali ouvindo o amigo, vamos tentar acontecer só uma vez. Foi um líder religioso, gente, tanto de líder religioso, independente da religião, não estou abordando esse tema, mas que defende o casamento a qualquer custo, a família integrada a qualquer custo. Gente, a gente acabou de ter situações aí na mídia, de menor morrendo, enfim, em outras situações. Não vamos deixar chegar ao extremo, né? Algumas psicólogas que eu tô acompanhando falam assim, gente, os casos que a gente chega já tá no extremo, o dano já tá muito grande, não deixa chegar a esse ponto, vamos errar para menos, né? Vamos investigar, vamos denunciar, vamos cuidar, vamos acolher. Se você escuta, a criança já custou chegar para você e falar, e você vai ter um bate-papo, vai conversar com essa pessoa, essa criança vai se sentir extremamente desrespeitada e desacreditada, né? Ela se sente insignificante, ela vai se silenciar, e quando ela silencia, ela continua sendo vítima, possivelmente, desse abusador, né? E aí os danos vão ficando cada vez maiores, né? E ela simplesmente não se sente acolhida e amparada pelos pais, né? Então, assim, pelo amor de Deus, crime tem que ser tratado na esfera legal. Não tem amigo, não tem líder, não tem, enfim, mãe, pai para te dar conselho, né? Regrinha, crime, esfera legal, ponto final. Se você quiser depois desabafar com um amigo, psicólogo, enfim, relatar, porque é importante a gente ensinar, né? A gente tem que aprender com esses exemplos que a gente vê aí, ok, mas crime é esfera legal, tá? E agora eu só vou passar alguns pontos, que eu já estendi um pouquinho muito, né? Aqui demais, enfim, mas vamos lá. Suspeitou de algo? Não duvide da criança, jamais. Gente, a criança não tá preparada para mentir, né? Vamos pensar assim, quem sabe mentir, dissimular e etc. É o adulto. Quem tem esse teorzinho da maldade, que o cérebro tá completamente pronto, né? E regulado, enfim, de saber isso tudo, é o adulto. A criança dificilmente vai mentir. Ela tem a fase da mentira, ela vai mentir se ela conviver com mentira, mas pelo amor de Deus, dá o poder da dúvida para tua criança, confia nela. Não é assim, ela é errada até que digam o contrário, ela é verdadeira, ela tá sendo sincera até que provem o contrário, né? Eu acho que meu filho vai e é tratado assim, né? E desculpa qualquer outra pessoa, inclusive assim, graças a Deus aqui em casa a gente tem um relacionamento muito bom com todo mundo, pai, avó, tipo,
Mas eu acredito primeiro no meu filho e ponto final. E depois a gente vai ver as outras coisas, né? Então não duvide da criança. Sempre acredite na sua criança, né? E quando os pais falharem, gente, é a sociedade, né? A gente tem o poder público para intervir e cuidar. Bom, pais, vamos voltar aqui então, resumindo, pais precisam respeitar o corpo da criança. Os pais têm que entender que eles não são os donos do corpo da criança, não são os donos da criança, não tem direito de invalidá-lo de qualquer forma, agredir, bater, enfim, torturar, abusar, entre outros, né? Isso parece chocante, gente, mas a gente vive numa sociedade machista em que tem relatos de psicólogo que falam assim, olha, quem planta bananeira tem direito ao primeiro cacho. Opa, né? Então, assim, se eu vi no século XXI uma coisa dessa, eu acho um absurdo, né? Então, assim, gente, tem coisas e coisas, muito mais coisas por aí, tá? Ensine o seu filho a dizer não. O adulto está violando ele, a integridade dele, o que ele pensa, o sentimento dele. Ensine ele a dizer não. Pare. A falta de informação torna a criança vulnerável. Então, pais, pelo amor de Deus, passem por cima desse tabu que vocês têm. Vamos trazer educação sexual para dentro de casa. É assim que a gente vai prevenir isso tudo. Começa desde cedo com pequenas coisas. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, por favor. Barganha em segredo. Não vamos criar nossas crianças à base de barganha e segredo. Não vamos deixar, vamos alertar todo mundo, né? Gente, barganha em segredo. E tem um outro ponto aqui. Tá, então vamos. Vovó foi lá e comprou um docinho e deu pro teu filho. Falou assim, filhinho, não conta pra mamãe, tá bom? Papai foi lá e fez uma coisa que mamãe não gosta e o filhinho tava na frente, olha, não conta pra mamãe, tá? Ó, se você não contar isso aqui, ó, a gente vai no parque, tá? Se você não contar pra mamãe, eu vou deixar você ver celular até tarde. Enfim, se você ficar quietinho aqui na casa da vovó, você vai poder ver televisão o dia inteiro. Ou dentro de casa mesmo. Gente, essas situações do nosso dia a dia, qual que é a mensagem por trás delas? Você está ensinando, né, a criança a mentir para o seu pai, a ter segredo, né? E você está tornando vulnerável a um possível abuso, né? Então, barganha, segredo, mentir para o pai, estabelecer segredo, desrespeitar. Não, pelo amor de Deus, tá bom? Eu acho que vou voltar de novo a esse assunto que é muito importante. Sempre pergunte à sua criança o que aconteceu quando ela estiver sozinha com o adulto, torne isso rotina. Lembra o seguinte, conversa não tem hora marcada. Não tem hora marcada para você falar de educação sexual, no sentido de ajudar a reconhecer, reagir e relatar, tá? Aqui, ó, o que ensinamos para a criança quando estamos oferecendo um doce, né? Descumprindo alguma regra ou um pedido de um pai. A manter segredo, a mentir para os pais, a não respeitar a opinião dos pais, a obter prazer diante de atividades proibidas. A pergunta que uma psicóloga faz: alguma semelhança com abuso sexual? Então, pessoal, vovô, vovó, titio, titia, isso não é frescura, isso não é bobeira da mamãe e do papai, isso é um papo sério e que se a gente tivesse informação, a gente dava conta de entender isso, tá bom? Cuidado com a internet, né? Gritar e correr não funciona, porque geralmente não é uma reação, né, que vai funcionar e vai às vezes funcionar ao contrário. Por quê? Primeiro que o abusador é uma pessoa conhecida, às vezes a criança tem afeto, confiança e não acredita que vai colocar em situação de risco. O abuso, ele vai acontecendo por etapas. Então, às vezes, quando a criança entende que está sendo abusada, ou porque começou a ficar desconfortável, ou porque o pai e a mãe resolveram ensinar a educação sexual, ela começou a entender o que é isso, ou enfim, por qualquer outro motivo, a primeira coisa que ela vai fazer é assim, nossa, eu desobedeci meu pai, eles queriam que eu corresse e que eu gritasse, eu não fiz isso, então eu não vou contar pro meu pai, porque, enfim, eu desobedeci ele, né? Então, gritar e correr não funciona, tá? Afeto insuficiente. Em algumas situações, a criança, ela sente afeto
pelo abuso, né? Porque ela não tem afeto suficiente dentro de casa, no entorno dela. Então, às vezes, ela sente que a ação da pessoa que está abusando, ela é positiva por falta de afeto. Então, de alguma forma, ela está sentindo importante, respeitada, né? Mesmo que seja aquele afeto tóxico, né? De um abuso, entre outras palavras. Bom, então ensine desde pequena a dizer não e pare, são palavras importantes, a gente já tinha falado. É importante ajudar a nossa criança a compreender, né? É importante mencionar que se alguma carícia, algum carinho, alguma cosquinha que outra pessoa faz não pode ser feita na presença de outros, ou que pede segredo, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, não pediu muito segredo, não pode contar pra mamãe e papai, tem que ser longe, etc e tal. Ó, criança, filhinho, tem alguma coisa errada. Cuidado com pessoas que tentam estar exclusivamente com crianças e adolescentes, se interessam mais por ela, a gente já falou. Desconfie daquele adulto que tem coisas para atrair crianças e não tem filho, não tem sobrinho nem nada. Então, muitos relatos acontecem quando o vizinho chama para ver o gatinho, chama para dar um docinho, para brincar dentro de casa. Cuidado com isso. E é isso, gente. Acho que assim, eu tentei ser resumida. Eu tentei compartilhar um pouquinho do que eu tô aprendendo aqui. Se eu tiver falado ou feito alguma coisa que não condiz, me apontem aqui nos comentários. Como eu disse, eu não sou especialista. O que eu quis hoje é alertar, é pedir, né, consciência para todo mundo aí, de buscar mais informação para munir nossas crianças de informação, tá bom? Eu vou deixar alguns comentários, alguns links de apostilas, se alguém quiser material, o perfil que eu sigo nos comentários. E eu espero ter ajudado um pouquinho a vocês, tá bom? Da mesma forma que hoje eu me sinto mais segura para falar disso, eu sei o que fazer com as emoções que eu tenho, né? Que são geradas a partir disso. Eu espero que vocês também comecem a quebrar esses tabus, tá bom? Então bora lá, nossas crianças precisam de cuidado e a gente tá aqui para cuidar, né? E para amparar.